Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Plim Talks e o nosso convidado de hoje é Arnaldo Rocha Filho. Ele é nascido em Bom Sucesso, cidade do interior de Minas Gerais, e ele cresceu percorrendo diversas cidades, o que moldou o seu espírito viajeiro, né? Mas foi na cidade de Ouro Preto que ele encontrou seu porto seguro e sua maior inspiração. Engenheiro de Minas, formado na UFOP, Arnaldo nunca deixou que a técnica da engenharia, né, abafasse a sua vocação literária, chegando a cursar jornalismo e letras anos depois. Ele é autor do livro Inelutável Modalidade do Visível, um mosaico que une Ouro Preto, Dublin, reflexões profundas sobre a condição humana. E agora ele se lança em um novo desafio, que é um documentário inovador sobre a trajetória de Zilda Arnes. Hoje vamos falar sobre literatura, viagem, arte, enfim. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite e estamos aí à disposição para esse bate-papo aí. Que legal. Bom, falei aqui nos bastidores, né, Arnaldo, né, estudando aqui sobre, né, sua biografia, sobre, né, os temas que a gente vai conversar hoje. E como bom mineiro também, né, que sou, nasci em Belo Horizonte, conheço Bom Sucesso, conheço bastante Ouro Preto também. É uma cidade que nós visitamos bastante. Eu queria entender, né, começar aqui a nossa conversa, entendendo qual que é a sua relação, né, com as nossas cidades aqui, o período que você, né, mudou, né, com a sua família Ouro Preto, os estudos, o despertar da literatura. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Bom, esse meu espírito viajeiro hoje, pois é, eu tenho viajado muito, eu tenho, né, percorrido aí praticamente o mundo inteiro recentemente mesmo, ontem, eu cheguei de uma viagem, que eu fiz uma viagem que, na verdade, eu dei a volta ao mundo. Saí pelo Pacífico, fui à Nova Zelândia e vim voltando pelo Atlântico, né? Então, realmente, eu dei a volta ao mundo. Isso eu fiz em 25 dias. Eu passei em Nova Zelândia, eu passei Austrália, Vietnã, Camboja, Malásia, e, enfim, e vim voltando. Quer dizer, dei a volta ao mundo, mais que a volta ao mundo, porque eu fui em zigue-zague, né? Eu dei a volta, mas... Então, esse meu espírito de viajeiro, eu tenho a impressão que ele veio da infância, quando meu pai trabalhava no Banco Nacional, e naquela época tinha muitas transferências, né? Ele ficava um tempo numa cidade, o banco mandava para outra. Então eu nasci em Bom Sucesso, onde meu pai começou a trabalhar no banco, e dali nós começamos a mudar. Fomos para Lavras, Divinópolis, Ouro Preto eu fiquei, meu pai foi para Sete Lagoas. Então a gente fez muitas mudanças, e essas mudanças me fizeram assim conhecer muitas pessoas diferentes. Eu não fiquei assim numa cidade só no interior, que eu conhecia aquelas pessoas e vivia muito tempo com elas, né? Eu ia mudando a cultura, mudando os amigos e fazendo novos amigos, e isso aí, acho que foi isso, que essas mudanças que me impulsionaram, né, a ser hoje um viajeiro. Inclusive, eu fiz um documentário em Cuba, e um documentário pequeno, mas que foi até para uma disciplina de jornalismo. Você tocou aqui, não. Só um minutinho. Se precisar atender, sem nenhum problema. Não. Tocou aqui, não era momento de tocar. Depois eu não conseguia baixar aqui o volume dele. Beleza. Tinha esquecido. Não teve problema não, né? Podemos continuar. Não, não. Não, Bom, então tranquilo. esse meu espírito viajeiro, eu tenho a impressão que ele veio dessa época da infância, né? E aí eu contei que eu fiz uma viagem recente eu fiz um documentário, estava falando sobre o documentário que eu fiz em Cuba. Foi para uma disciplina de jornalismo, telejornalismo, e foi assim, ó, eu fui com um fotógrafo, que é um amigo meu, que viaja sempre comigo, ele faz a parte de fotografia e filmagens, né? Ele é um fotógrafo profissional, não é de uma área até de eventos, casamentos, mas um baita de um profissional. Ele é de Criciúma, né? Mora em Criciúma, onde eu resido atualmente. E esse documentário foi um documentário assim que a gente ficou, eu chamei de O Viajeiro. E foi o meu primeiro documentário. Simples e tal, mas foi um documentário também. Esse estilo, essa modalidade, esse estilo de documentário que eu fiz em Cuba, mais ou menos eu estou voltando a esse estilo no documentário da Zilda Arnes, só que agora num patamar muito mais elevado. Eu vou depois falar um pouco desse documentário, grandiosidade dele, quem já está acertado, que vai participar, são grandes nomes da música. Eu vou te contar como é que é o formato dele. Legal. Então, voltando ali, eu dizendo que esse espírito viajeiro foi isso. E eu lembro que quando eu tinha aí, eu estava ainda
fazendo vestibular, fiz uma viagem lá para Bolívia, Peru, fui a Machu Picchu com um amigo, fomos de tudo, andamos assim de Uhum. carona, fomos de trem, de avião, cargueiro e caminhão, e fomos e voltamos em um mês. Eu lembro que na época eu saí com $200, meu amigo com Uhum. 220. Eu fiquei um mês viajando e voltei com $5 ainda. O Vitinho vai ter que Sem problema. não, te atrapalhou, vou ter que fazer uma edição aí. Então, eu fiz quando eu estava com 20 anos, mais ou menos, fiz essa viagem assim, trem da morte, e caminhão tipo pau de arara lá no Conzinho, e ainda voltei ali, eu conto muito essa história, que eu voltei com $5 num sarampo. Coro, $5 num sarampo, o... e feliz. $5 num sarampo e feliz ter realizado a Sim. viagem. Então, acho que esse espírito aí, eu agora comecei a viajar muito a partir de 2014, né? Eu já estive agora eu acho que com essa viagem que fiz agora, eu completei 54 países que eu já Pô, que percorri, né? legal. E essas viagens servem como base para mim, como matéria-prima para escrever. Uhum. Eu tô com as publicações no Instagram, né? Eu estou agora Sim, com tem acompanhado. é, Sim. eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e também publiquei ali uma série dos Uhum. 27 dias que eu caminhei. Cada dia eu publiquei, relativo a cada dia, são acho que 4 textos literários ali pequenos, com foto. E o quinto card eu fiz um acordo lá um, não sei se você conhece, ele é um grande peregrino, né? Ele é um filósofo peregrino, é, de Criciúma, e ele tem um livro, né? Eu escrevi, ele é o Beto Colombo. Uhum. O Beto Colombo, ele tem um livro recente que dele que foi muito, virou um best-seller, né? Todo Caminho é Sagrado. E eu tive na casa dele, conversei com ele sobre essa minha publicação e acertei com ele, a gente fez uma publicação juntos, né? E o quinto card era uma foto minha com uma frase do livro dele que ele pediu que eu mesmo escolhesse. Foram 27 semanas que eu publicava uma publicação por semana. Foi uma série, né, com publicações Uhum. semanais. E depois eu publiquei também do próprio livro, eu fiz uma publicação das igrejas do Ouro Preto, com as fotos, né, do Eduardo Trópia, e publiquei também o Ouro Preto Cecinho no Instagram também, que são os textos meus sobre personalidades, depois eu posso falar mais sobre isso, que passaram por Ouro Uhum. Preto e que eu vi alguma coisa acontecendo relativa a elas, personalidades de Ouro Preto também, aquelas figuras típicas de Ouro Preto, Sim. que são 26 pessoas que eu falo ali, né, que até o poeta Guilherme Mansur escreveu para mim na apresentação e chamou de verbetes. Ele chamou de Uhum. verbetes e para mim ficou como verbetes. Bom, então, enfim, e depois eu vou falar como é que começou o livro, né? Então, esse meu Uhum. espírito viajeiro, esse material que eu estou, essas viagens minhas, já estão gerando agora, atualmente, crônicas de viagens. Eu estou na décima Sim. quinta que eu acabei de publicar agora, né? São fotos, esse fotógrafo está ali, é o fotógrafo que viaja comigo, né? Ele fez diversas Uhum. fotos ali, está como fotografia Fabiano Patrício e crônica Arnaldo Rocha Filho. Então, estou com essa publicação e estou bem empenhado agora no documentário que eu estou começando a escrever, mas estou estruturando as coisas. Depois, se a gente chegar na parte mais do documentário, eu vou adiantar algumas pessoas que nós já estamos Sim. acertadas que vão participar. Que é interessante, assim, né, o Arnaldo, por todo, você contou da sua história, que além de, vamos colocar assim, das recordações tradicionais que a gente leva de uma viagem, as próprias fotografias, você registra isso, né, de uma forma, seja em documentários, seja, né, em crônicas, então você vai E, além, né? Então, isso é bem interessante, você consegue unir vários tipos de arte ali, né, no meio, a fotografia, a literatura, né, o próprio espírito ali de viagem. E eu queria voltar um pouquinho, né, do que você falou do momento que me chamou a atenção, que nessas viagens todas, nas mudanças todas, né, com seu pai ali, você ficou em Ouro Preto e ele foi para Sete Lagoas. E você ficou por conta da faculdade ali, inicialmente, para o momento de cursar a engenharia, e, e nesse momento que você ficou, né, o que foi despertando em você a cidade de Ouro Preto? Porque até para quem costuma visitar com frequência, né, quem é aqui de Minas Gerais, a gente às vezes fica só no básico ali, visitar museu, igreja, e não explora além, né, de tudo isso. Como que foi para você o conhecer a cidade, assim, explorar mais do que o comum? é exatamente isso, tá? É uma coisa minha mesmo. Eu não sou aquele turista, eu não sou turista, né? Eu Sim. viajo muito, mas eu não me considero turista, porque eu não me preocupo muito com. É claro que está numa viagem em um determinado país, você quer conhecer aqueles ícones lá, que você quer conhecer tem tal lugar, tem lá
um monumento importante, eu vou. Mas a minha maior preocupação numa viagem dessa é estar no meio do povo. Eu falo que se eu ficar no lugar 10 dias, 5 dias ou 3 dias, eu falo que eu morei ali. Mais ou menos eu tento a conversar com vida as de uma pessoa pessoas. comum daquela Exatamente, cidade, né? exatamente. Então, assim, eu vivo aquilo ali, eu morei, eu falo, eu já morei em tal lugar. Eu fiquei lá 15 dias, falei, já morei em Londres. Para mim, já morei em Londres. Fiquei só 15 dias, fiquei, mas eu morei, porque eu ficava mais preocupado em ver o dia a dia da cidade, interagir, né? Conversa. Só para dar um exemplo, do documentário que eu fiz em Cuba, eu fiquei 5 die eu e o fotógrafo ficamos 5 dias, andava na rua o dia inteiro, tá? Muito calor, a gente rodava a pé para todo lado, conversando com as pessoas, o tempo todo conversando com as pessoas. O documentário saiu disso. É um documentário que tem um texto, eu escrevi um texto, e a gente tem as imagens ali, e ao mesmo tempo eu vou narrando essa nossa andança pelas ruas e conversa com as pessoas, encontrava tudo assim meio inesperado. Às vezes eu encontrei uma artista plástica lá, que ela faz parte do documentário, mas por acaso, não tinha um roteiro previsto, não. O roteiro era andar e conversar com as pessoas. Aquilo ali depois eu montei, escrevi o texto, e fiz a edição das imagens ali, condizentes com aquilo que eu estava falando, né? Então, mais ou menos isso é o meu modo de trabalhar. Eu caio naquele lugar e vejo o que vem daquilo. São coisas inesperadas. Eu tenho fotos, às vezes, com quem acontece comigo, assim, que saíram muito boas, mas por acaso, assim, eu fotografei com uma pessoa ali e tal. Então, é meu modo de dizer, eu caio dentro do cenário e tento, né, retirar tudo que eu posso daquilo ali, daquele ambiente que eu estou. Então, mais ou menos essa é a maneira que eu vejo. É o caso, acho que de Ouro Preto também. Ouro Preto, o que eu escrevi ali foi uma coisa que eu vivi em Ouro Preto, né? Veio aquilo, veio de dentro. Ouro Preto entrou em mim e eu consegui escrever, expor aquilo para fora, traduzido da minha maneira. Contando assim, eu imagino que é uma forma de experienciar a cidade de uma forma talvez melhor, no sentido de ficar somente restrito a alguns pontos turísticos, que muitas das vezes as pessoas ficam até decepcionadas ali, porque cria uma baita de uma expectativa de um monumento, de um espaço, e às vezes não é tudo aquilo. E perde uma experiência muito local, de respirar a cultura mesmo, né, raiz ali do lugar, né? Então, acho que é muito por isso que você fala que, mesmo passando 2 semanas ali, 15 dias em Londres, por exemplo, você morou porque você viu uma rotina de uma pessoa comum, né? Você respirar ali, né, o ar da cidade, né? Às vezes você vive ali 15 dias, muito mais que uma pessoa que está ali 2 meses, por exemplo, que fica mais restrita a ir no lugar, voltar, não sei o quê. Eu fico ali e a coisa vem acontecendo, e as coisas vão acontecendo de maneira que, naturalmente, né? Então, o caminho de Santiago, eu fiz sozinho, né? Até me aconselharei sozinho, porque é a melhor maneira. Até uma pessoa falou, vai sozinho, se for com outra pessoa, um amigo, vocês vão terminar o caminho inimigos. Ele fez uma coisa, porque vocês nunca vão ter o mesmo ritmo, você quer caminhar mais, o outro quer caminhar menos, quer mais depressa, mais devagar. E eu até brinquei, porque eu vi muitos casais, né? E eu pensei assim comigo, olha, realmente o cara tem razão, se eu tivesse vindo com uma pessoa, a gente não ia... Eu quero caminhar até mais tarde, ele quer caminhar, quer parar, você não consegue, o ritmo do caminho tem que ser sozinho. Aí, como eu vi muitos casais, eu ainda brinquei, o casal não briga, o casal briga também, mas o casal vai para o caminho que ele já briga em casa. Ele só transferiu a briga para o caminho. Para outro lugar, né? Deve ser isso. O caminho de Santiago, eu fazia, eu escrevia ali, muitas coisas que eu escrevia, eu caminhava, eu estava com o celular, eu caminhava, eu não só fotografava, não, eu estava sozinho caminhando aquele, aí me vinha uma ideia sobre aquilo que eu estava vendo, eu gravava ali para não perder aquilo, antes de escrever, eu falava muita coisa ali, à noite eu pegava aqui tudo que eu falei e eu conseguia montar os textos, organizava aquilo, né? Então a coisa surgiu mesmo durante a caminhada. É interessante que a escrita ela acompanha a viagem, né? Meio que uma coisa por exemplo, a gente pensa muito em tirar foto e filmar, né? Que é algo que a gente faz numa cidade diferente. Só que você vai além, você escreve sobre a experiência daquele dia, no caso, né, da caminhada, que é algo super marcante, né? Então, sempre tem essa organização textual e eu imagino que para recordar uma viagem que você fez alguns meses atrás, anos atrás, você consegue enxergar muito mais detalhes por ter escrito.
né? por Então, escrito. E outra coisa, como eu fazia ali, às vezes a ideia vinha, então o que saía ali é aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Talvez se eu fosse sim. escrever depois, eu não ia lembrar Ah, de tudo que sim. se passou. Eu fazia, escrevia pela emoção do momento ali, né? O Uhum. sentimento do momento, aquilo me vinha na cabeça. Eu fiz um curso com o professor Edivaldo Pereira Lima, sobre um método que ele desenvolveu, chama Uhum. escrita total. Esse método de escrita total eu usei ele naquele texto, o Hostel e Ah, eu eu. conheço ele. Conhece o Edivaldo? Ele, inclusive, traduziu o livro dele para o espanhol agora há pouco. Eu E já ouvi falar do livro dele, se eu ele é um conheço. Sei biógrafo, quem é um é. escritor, é professor, né? Sim. Fiz uns 3 cursos com ele. E um eu fiz em São Paulo, presencial. Fiz o Itajaí também, presencial com ele. Fiz mais, acho que 2 online ali. Mas ele tem um método chamado Escrito Total, que tem um livro sobre esse método. É que Uhum. ele ensinava a gente a escrever assim, ó, você vai soltando tudo que vem na sua cabeça. Não preocupa com sentido, com Sim. gramática, então, solta tudo, escreve tudo. Depois, numa outra etapa, que você vai organizar aquilo. Eu fiz aquilo, até eu dediquei a ele esse texto, e ele escreveu minha apresentação desse texto. Porque no livro eu tenho apresentação de 3 partes do livro. Uhum. E uma delas foi o Edivaldo Pereira Lima, que foi esse texto que eu explico ali, que eu fiz baseado esse método de escrito total. Ah, que legal. Fui escrevendo, depois eu organizei. Sim. Um ponto que você falou que é muito importante, né? A gente escrever no exato momento que a gente está passando por algo ali, né? Que É, consegue extrair sim, sentimentos. Enquanto você estava falando, eu estava pensando muito. Eu fiz uma viagem literária, né, para Portugal, para Lisboa em 2023. E como eu tinha um evento para ir muito específico, era durante uma semana inteira, eu meio que não me preparei para visitar esses lugares turísticos ali. Então, por muitos momentos eu tinha que caminhar, ir para alguns lugares assim meio que de improviso, andei bastante e naturalmente conheci muitas pessoas, enfim, foi uma experiência muito intensa de uma semana e que se eu tivesse escrito tudo aquilo daqueles determinados momentos, certamente eu teria hoje para pegar para ler 3 anos depois, eu teria recordações muito mais precisas daquilo do que ocorreu naquela semana. Então, pensando assim, algo que poderia complementar bastante a experiência, de fato, de uma viagem, né? E nós que somos escritores, a gente já pensa até no depois, né? Eu vou escrever isso porque eu posso organizar e, de repente, isso pode se transformar em algo maior depois, né? e, Esses seus relatos de viagem, as crônicas, né? Eu vejo aqui que você tem publicado recorrentemente nas redes sociais, escreve tem o objetivo, por exemplo, de ir além, de condensar tudo isso numa coletânea, documentar isso não só em documentários, mas em livros também? Você está com esse objetivo? tenho esse projeto para frente, né? Porque como eu estou muito Sim, empenhado agora com o projeto no do documentário, né? documentário, né? Eu penso em escrever Sim. um livro, inclusive sobre o Caminho de Santiago. Eu já penso em escrever um livro com daquilo que eu publiquei nas redes sociais, eu fazer daquilo um livro. Mude alguma coisinha ali, mas eu tenho sim essa ideia. Com as de É viagem eu não interessante pensei que não, mas sobre o Caminho de Santiago eu já pensei sobre um livro. é bom que, assim, muita coisa já está escrita, né? Claro Está que escrito, na hora de colocar o projeto é. para valer mesmo, vão ter ajustes, novas escritas, mas está já bem encaminhado, né? Mais ou menos eu queria fazer assim, ó, eu pegaria cada dia, porque eu fiz em 27 dias, eu andei numa média de 30 Uhum, quilômetros por dia. Então, a sim. cada dia, eu escreveria mais ou menos o que se passou ali, e depois eu colocaria esses textos literários, que são textos dos Uhum, sentimentos do momento ali, que eu escrevia. Eu chegava no albergue à noite, e aí chegava, tomava banho, aquele processo todo, que tem aquele ritual, jantava, né? Depois eu ficava lá fora, em algum uhum, lugar, que eu ficava arrumando o que eu ia soltar naquele dia. Eu já sim. soltava algumas coisas naquele dia, mas depois eu fiz uma apanhada de tudo, né? Tive essa ideia de Uhum, conversar com o Beto Colombo e deu certo que ele gostou muito da ideia, a gente fez uma publicação junto, né? legal. Ele ficou como colaborador, colocou também na conta dele do Instagram, então deu um negócio bem Uhum, interessante, ficou muito bom. interessante. Eu queria voltar agora, Arnaldo, para a gente falar de forma mais específica do seu livro, né? Nele estava a modalidade do visível, né? Que uma das coisas que me chamou a atenção é que ele é um livro que ele mistura poemas, crônicas, fotografias, enfim, fala mais para a gente sobre o livro, processo criativo, como que ele é mesmo. E se O que você tiver ele aí, você tem ele aí para mostrar para a gente? Posso coloquei do lado aqui, mas eu posso pegar ali.
Bom, então assim, ó, eu ia o livro já está aqui, tá? Vou mostrar para você o livro aqui, tá? Aqui depois eu vou falar com ele e a gente mostra algumas coisas dele ali. Legal. A ideia do livro surgiu porque primeiro eu tinha aqueles poemas sobre as igrejas de Ouro Preto e eu queria fazer uns quadros desses poemas. Pensei, mas o quadro só com poema fica meio esquisito. Aí eu lembrei e falei assim, pô, vou pegar um fotógrafo, né? Eu tinha até um amigo fotógrafo chamado Eduardo Tropper, até ele faleceu há 2 semanas atrás. Eu falei, vou procurar o Eduardo Tropper e vou pedir para ele fazer uma leitura fotográfica desses meus poemas para a gente fazer um quadro. O poema e a igreja, né? Porque o poema da igreja, ele, sem a pessoa ver a igreja, porque eu tô falando com a igreja ali, então eu queria mostrar cada igreja. E ele é um fotógrafo artístico, ele faz uma arte com a fotografia. Eu entreguei para ele, faz a leitura para mim dessas fotográficas desses poemas, nós vamos fazer uns quadros. E a coisa evoluiu, ele fez as fotos, ficaram excelentes, nós montamos os quadros e quem fez a montagem, quem fez a parte gráfica disso foi você deve conhecer também, o Guilherme Horta, ele é um artista gráfico, né? Ele montou essa parte gráfica dos poemas com as fotos, e a gente fez na época uma chamada caixa quadro. Ele fez umas lâminas, poema e foto, para colocar dentro de uma caixa, era um quadro. É um quadro com moldura, né? Com um vidro na frente. Era uma exposição dinâmica. Você pegava as lâminas todas, você podia, cada dia, na sua casa tem um espaço pequeno, você põe ali e você vai mudando a lâmina. E também ele fez a tipografia, ele fez uma tipografia e que fez uma cruz, um fundo vermelho e uma cruz. Aí o Guilherme Mansur fez a capa Igreja Ouro Preto com arte tipográfica, né? Ele mexeu com tipografia. Ele fez a capa para mim, me presenteou com essa capa ali, que foi excelente, né? E a gente eu escrevi um textozinho ali são 7 textos ali, contando ano a ano, eu fui falando de tanto a tanto, o que se passou comigo ali naquele período de Ouro Preto, a minha chegada, como é que Ouro Preto foi conhecendo Ouro Preto foi eu fui interagindo com a cidade, os amigos, a cidade, tudo. Então vieram os textos, a gente colocou os textos, colocou um mapa também com as igrejas, a capa e as 11, ficaram 15 lâminas, e a ficha técnica também. E montou uma exposição, e essa exposição ela foi selecionada pelo Fórum das Letras de Ouro Preto de 2017. Foi o Fórum das Letras que inclusive homenageou o caso do Drummond de Andrade. Ela foi exposta lá, dentro das atividades, né, do Fórum das Letras, e o Guilherme Horta, na época, falou comigo assim, vamos fazer um livreto dessas igrejas? Aí eu pensei, mas fazer um livreto das igrejas, eu tenho outras coisas escritas e tem mais coisas que eu estou terminando de escrever. Vou aproveitar e vou fazer um livro e vou colocar isso dentro do livro. Então a ideia do livro surgiu dessa ideia do livreto só da igreja de Ouro Preto. Aí veio a ideia. Eu estava escrevendo aqueles que eu chamei de verbetes, né? Aí eu procurei o Guilherme Mansur e falei assim, eu já tenho as igrejas com foto. Eu também quero fazer isso não com foto, quero fazer com ilustração. Quem poderia ilustrar? Ele falou assim, Chiquitão. Aí procurei o Chiquitão, para fazer uma leitura, e ele é um ótimo, né, um artista mesmo. Até aqui atrás, no fundo, aqui, ó, são os... Sim. Olha lá, são os quadros com as... Ah, que legal. Bem bonito. Estão no livro ali, né? O quadro foi exposto depois no Grande Hotel de Ouro Preto, quando eu lancei o livro. Eu coloquei esses quadros expostos lá no Grande Hotel, ficou lá um mês exposto ali. E aí surgiu a ideia. Aí eu estava acabando de escrever o rosto, eu também. Terminei, eu tinha já escrito bem antes aquela parte de uma autobiografia de um período da infância em Lavras, né? Que eu descrevo uma casa que a gente morou lá, que era uma casa do próprio banco. A casa começava numa rua e terminava na rua de trás. Então eu fui passando por todos os cômodos da casa e com memória, lembrando os acontecimentos da infância ali. Por exemplo, quando meu irmão queimou, e cada cômodo eu conto uma história, o nascimento da minha irmã e tal, e eu chamo todo mundo de menino, o menino, que sou eu, o irmão, a irmã, pai e mãe. E a médica atendeu meu irmão lá, tem uma história, só abrir um parênteses aqui, essa médica, ela morava em frente à nossa casa, quase em frente, ela é prima da Vanderleia. E Vanderleia, naquela época, aquilo era a época ainda da Jovem Guarda. Vanderleia, ela passou uma parte da infância em Lavras,
e voltava naquela época ali, ficava na casa dessa doutora Dâmina. Quando eu escrevi o livro ali e tudo, eu entrei em contato, consegui o contato da filha dela, pelo Instagram, eu falei, tentei falar com a Vanderlei, a filha dela respondeu, a Jade. E a Jade, contei para a Jade a história, ela passou o WhatsApp, a gente conversou ali, passei a história, ela mandou, pediu para mandei o livro para a Vanderlei, ela mandou uma foto com o livro, e a Jade pediu para poder mandar um livro para uma irmã da doutora Dami, que estava com 102 anos, que mora no Rio, doutora Marta Legal. Zac, é médica também. Mandei um livro para ela, mandou para mim ela escreveu uma carta para mim, fez uma carta que ela escreveu de Que próprio legal. punho, uma carta, Apunho, né? mandou colocar no correio. É uma relíquia, chegou a casa, hoje está com 104 anos, mais ou menos, já. E ela irmã da coisa. E ela ficou muito emocionada, mandou uma foto, se arrumou todo, mandou uma foto com o livro. Eu até publiquei isso depois no Instagram. Só eu, assim, esse texto, então, que eu contei com a Vanderlei, eu falei que a Vanderlei era uma personagem oculta, porque quando eu estava conversando com minha mãe, com meu irmão, para poder relembrar certas coisas, sempre vinha na nossa cabeça a Vanderlei, que devia a Vanderlei ali, cheio de gente esperando para ver a Vanderlei ia entrar na casa do vizinho, e não sei o que mais. Então, foi realmente uma personagem oculta que acabou fazendo parte do livro, né? Ela gostou Sim. demais. Pô, que legal. Então é um livro assim, Então foi fora isso, é isso. a história dentro do livro, é um livro depois com várias histórias, né? Várias É um histórias, livro que proporcionou muito além das Isso. páginas escritas ali, né? Embora o livro tenha essa parte de ilustração, de foto, eu pessoalmente, o meu livro tinha que ter, que eu acho que para mim foi o mais interessante, foi o texto mesmo, que é o Rostel e Eu, que são 30 páginas ali. Né? Esse texto, para mim, foi o principal do livro, embora todo mundo pense até que eu gosto muito daquela parte inicial, com ilustração e tal. A tradução em inglês das duas partes de Ouro Preto, feita pela Adriana. Adriana foi colega minha, desde que eu mudei para lá, ela namorava um amigão meu lá, onde fui morar na mesma casa lá. Ela é professora de inglês, muito boa, ela fez letras em inglês, ela tem uma escola de inglês em Ouro Preto. Ela fez a tradução, inclusive ela vai fazer para mim a legenda do documentário também, né? Então foi isso, o livro surgiu dessa maneira, aí foi com a ajuda muito do Guilherme Horta também, que é um designer, né, um artista gráfico, a gente fez a diagramação e então, o livro ficou bonito. Aí eu pensei, quando o livro estava pronto, eu pensei, com todos os textos prontos, eu pensei, agora tem que arrumar alguém para escrever para fazer uma apresentação sobre cada parte do livro, são partes distintas, eu vou ter que arrumar uma pessoa certa para cada parte. Comecei a pensar, a primeira coisa que eu lembrei foi o João Bosco. João Bosco. Antes do João Bosco, eu pensei nas apresentações. Foi o Guilherme Mansur, o Edivaldo Pereira Lima, que é o Rosto e eu, e o Ângelo Oswaldo, né? Que também eu pensei que é uma pessoa, né? O Oswaldo já foi hoje prefeito de Ouro Preto, acho que pela quarta vez, já foi secretário de Cultura de Minas Gerais. E eu pensei, o prefácio, o prefácio o Carlos Bracher. Todo mundo, eu escolhi cada um, e todos que eu procurei para poder escrever sobre o livro gostaram muito do que eu apresentei para eles e todos aceitaram. Carlos Bracho, o Ângelo Oswaldo, o Guilherme Mansur, o Edivaldo Pereira Lima, e o João Bosco estudou em Ouro Preto. Vou colocar o João Bosco aqui, que ele estudou em Ouro Preto e tal. Consegui um e-mail de João Bosco, passei o e-mail para ele, nós começamos a conversar por e-mail. Mandei para ele o material, ele me mandou aquele texto ali, que é onde ele conta a chegada dele em Ouro Preto, como é que ele chegou, que o ônibus, a Pássaro Verde, quebrou, ele chegou na caminhonete, na carroceria do caminhonete, desceu na Praça Tiradentes, foi a chegada dele em Ouro Preto. Ele conta assim, uma coisa interessante, que ele contou essa história ali, né, no livro. Então, o livro surgiu lá daquela ideia do livreto, e a coisa foi desenvolvendo e acabou saindo Que esse livro aí. interessante. Você tem ele aí? Mostra ele pra gente. Tá. Para quem está nos assistindo, para ter uma ideia visual breve. O livro está aqui, ó, a capa, né? Ele está modalidade visível. É um livro também com uma qualidade, né, de impressão muito boa, né? Aqui, ó, a segunda capa, onde está o texto do João Bosco, ó. Tá o texto de João Bosco. O texto de orelha é a segunda capa, né? Está o texto de João Bosco aqui. E outra coisa interessante do livro, que é quando o Carlos Brás mandou para mim o prefácio, eu tive uma ideia e quando falei com o Guilherme ontem, ele falou, eu acho excelente. Vamos publicar do jeito que ele mandou. Aqui, ó. Ah, que legal. Na própria letra de punho dele, né? Punho dele. Ele escreveu aqui o punho dele, chamou de O Poeta do Invisível, e ele foi escrevendo aqui, ó, todo aqui, tá no próprio punho dele, no próprio punho. Aí começa a vir os textos, né, com as fotos, né? As ilustrações, sim. Ilustrações aqui tem Hermeto Pascoal, tem Rita Lee, tem Gilberto Gil, Gonzaguinha,
Milton Nascimento, tudo coisas que eu participei, que eu vi, Fábio Júnior, Sim. Jardim Macalé, e tem as figuras de Ouro Preto, e dessas figuras todas, apenas um está vivo, que é o Angu, que é chamado Angula, que é a figura da Uhum. cidade lá, né? E as outras, acho que todos já faleceram praticamente, mas ficou aqui registrado, né? E eu estou até aproveitando aqui a oportunidade, eu vou fazer uma exposição, e já me cederam a Casa dos Contos, aquela sala principal da Casa dos Sim. Contos da frente, Ah, que legal. ela vai ficar comigo de 1º de junho a 5 de julho. Eu vou fazer uma Uhum. exposição lá agora com a Igreja de Ouro Preto, essa Sim. cruz lá daquela exposição. Ao lado assim vão ficar aí essas 26, 27, né, porque tem a capa, o Ouro Preto 7585, com as figuras ali. Vou fazer um relançamento do livro, vou ter um lugar para mim. E eu estou acertando uma parte ali que eu estou buscando aí um patrocínio, aí eu saio um pouco de Ouro Preto e vou para o mundo, sobre as minhas viagens. Contando que também eu vou tentar ser mais rápido aqui, em 2014, eu fui fazer um estágio na Espanha, na empresa que eu trabalhava, de 15 Sim. dias, e na época eu falei com minha esposinha, amanhã eu vou viajar, agora compra um sapato para mim, estou precisando de um sapato. Ela foi lá e comprou um Ferracini, Sim. muito gostou do pé, então aí tinha na época, eu olhei para ele, não gostei, agora eu nem gostei muito, na verdade, quando eu peguei, eu vou com ele mesmo, ele tinha uma faixa vermelha e tal. E esse sapato agora tem uma história, esse sapato, toda viagem que eu faço, ele vai comigo, agora com essa viagem agora, eu Que entrei em legal. 191 cidades que ele pisou, ele nunca foi Pô, que legal. lavado, já está descascando todo, ele já está com 191 viagens visitadas, realmente que eu pisei, que tem o DNA dessas cidades todas ali, cidades do Sim. mundo inteiro, menos o Brasil, cidades do mundo inteiro, são 191 cidades já. Vou fazer uma exposição que eu tenho umas publicações que eu falo do sapato, eu tenho texto, vou colocar texto com sapato, esse sapato, e eu vou fazer uma escultura desse sapato, vou procurar um escultor, vou fazer uma escultura, Sim. depois o Carlos Brachi vai pintar para mim uma foto que eu tenho do sapato, enfim, eu quero fazer Sim. uma exposição, Que uma parte de legal. exposição sobre esse sapato, sobre as viagens, com textos de viagens, poemas que eu faço nas viagens, com quadros e com a Ferracini, que eu vou entrar em contato agora para a gente ver assim, patrocinar essa Sim. exposição. E eu acho que eles vão Pô, que gostar da legal. história toda que eu estou preparando agora uma apresentação para poder entrar em contato lá com a Ferracini para mostrar para eles e fazer o patrocínio, porque acho que vai ficar interessante essa história do sapato. O sapato tem uma história Sim, sim. muito forte. Eu até falo que quando eu vou viajar, primeiro eu pego o sapato, depois eu pego o passaporte. O resto, né? Não, Então, e é cuidado, ele vai um, comigo. Nossa, é um perder sapato sapato, que já começou com a história, né? Já começou começou com a com uma história. história, né? É, E foi ao longo dos anos. Que então tem uma interessante, história muito toda isso. legal. Então vai É, ser o patrocinador, deve ser a Ferracini com esses sapatos. Aí eu vou que colocar um legal. quadro do Carlos Bracha, do sapato, comigo, e enfim, né? Eu vou ver essa parte, esse mês agora de março, eu vou trabalhar em cima Sim. disso, para deixar tudo Bem sábado, interessante. já me veio e-mail autorizando a sala, vai ficar comigo ali, quem vai fazer, o curador vai ser o Guilherme Horta, que é Uhum, curador também, sim, então, só para fazer esse... bem legal. E fazer o Não, relançamento do livro. E o sim, pessoal já sim. fica aí convidado em junho Sim, sim, claro. a ver a Para exposição lá. quem tiver a oportunidade, né, É, de ir lá, vai ser na Casa dos Contos que você falou, né? Casa dos Super Contos. tradicional lá na É uma cidade. sala, a sala grande, que chama aquela sala que fica na frente, que passa na rua, passa, Sim, olha para dentro, a sala está ali. bem legal. Bom, parabéns, Arnaldo. Ah, não tinha como a gente falar do livro sem falar de muita história, né? Tudo que está em volta do livro, né? As pessoas que participaram. Então, cada parte do livro tem histórias bem particulares ali. E por falar em histórias, né? O trabalho que você está mais empenhado agora, que é o documentário, né, da Zilda. Fala um pouco mais para a gente sobre esse projeto. O projeto documentário é o seguinte: eu tinha feito aquele documentário em Cuba, quando eu estava estudando ainda, e comecei a pensar num outro. Eu pensei em fazer um. Eu sempre quis escrever uma biografia, tá? Aí eu pensei como uma Uhum, pessoa para fazer uma biografia, e eu pensei grande, pensei por Zilda Arnes, mas ela já tinha uma biografia escrita por o Ernesto Rodrigues, da Globo, já tinha escrito essa biografia dela. uhum, Eu vou fazer uma coisa diferente, vamos fazer um audiovisual. Então a coisa começou ali. Só que eu vi assim, ó, eu peguei para fazer esse audiovisual meio assim, eu sou assim mesmo, mas eu tomo um impulso de fazer e corro atrás depois. Vou sim, fazer. E a coisa foi evoluindo, já faz muito tempo que eu já comecei essa ideia, né? E foi evoluindo. E depois de um certo tempo, eu fui ganhando aquela confiança das pessoas, né, envolvidas, a ponto a família já me autorizou a fazer, usar a imagem dela, o legal. filho dela, o Nelson Arnes, a Lili Arnes,
vai me ajudar muito no sentido de, eu chamo ela ela vai ser assim, de fidedignidade de texto, porque acontece muito que a pessoa escrever sobre alguém e tem coisas que depois a família vai dizer, Que não, não foge, é, né? não foi bem assim não. Então, todo o texto vai ser passado por ela, vai ser filtrado, ela vai me ajudar nesse sentido. Então, o que tiver ali dentro vai ser fidedigno, vai ser o que realmente aconteceu. A Lilian Arnes, hoje, ela é sobrinha da Zilda Arnes, ela é presidente do Instituto Arnes. Então, ela vai participar ativamente desse documentário, a família autorizou, e eu pensei num formato um pouco diferente, que seria um formato assim, que eu vou fazer vai ser um texto literário contando a história dela por etapas, e entre essas etapas vai ter música como se fosse uma missa, vai ser gravado, a minha ideia é gravar na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, essa parte principal. Sim. Eu já filmei no Haiti, acompanhei a ação do Legal. Pastoral da Criança no Haiti, onde ela faleceu no terremoto. Já fui lá com esse amigo meu, já filmamos lá, ficamos 5 dias, filmei a ação da Pastoral da Criança lá, eu devo filmar em Angola ainda, filmando as imagens no Egito, no Israel, que a gente vai usar no filme. Então vai ser um filme assim com roteiro, são imagens, depoimentos, alguns depoimentos, né, que a gente está acertando com pessoas bastante importantes e muito importantes naquele contexto, né, para fazer depoimentos sobre ela, e vai ter uma narração. A narração deve ser feita pela Larissa Bracher. Larissa Bracher é filha do Carlos Bracher, ela é atriz, diretora, trabalha na Globo há 20 anos, ela é atriz, diretora, hoje ela é coordenadora de intimidade, ela é preparadora de elenco da Globo, ela gostou muito da ideia, tenho falado com ela, e talvez eu coloque um casal, pode ser que seja ela e o marido dela, que é o Paulinho Mosca, para fazer a narração. Estou definindo a data aqui, a data com antecedência, para ela poder deixar. Inicialmente eu pensei na Bruna Lombardi, mas aí a Larissa é de Ouro Preto, vou gravar ali, eu acho que vai ficar Sim, tem mais uma conexão maior, né? Maior. E ela me recebeu muito bem nesse sentido, ela né, retornou de forma muito tranquila, gostou demais, né? E vai ser música, como se fosse quase uma missa, né? Narra ali, como se fosse uma leitura na igreja, aí entra a música, aí vai entrar algum depoimento, inventa de novo, mais texto, mais música. E essa música a gente já está acertado com quem vai fazer a direção musical é o Túlio Mourão. O Túlio vai fazer a direção musical. Já estou acertando praticamente com a Zizi Posse, também já disse que vem, tá? Já está acertando. Estou tentando a Andréa Mortes também, já até conversei com ela. É uma espanhola, não sei se ouviu falar dela, é um sucesso aí por todo lado. Canta música brasileira e ela vem daquela escola de jazz, a San Andreu Jazz Band, que até eu estive lá na escola, conheci com o João Chamorro, que é o diretor da escola, de onde saíram grandes nomes da música, né? E, se não vier ela, vem outra de lá, mas a gente está acertando as hipóteses, já vem. E vou convidar o João Bosco também, né, para participar. Então, estou naquela fase de ajustando datas para poder já fechar. Às vezes, hipóteses, eu mandei a relação das 23, mandei a relação para o Túlio, eu tive um encontro com o Túlio Mourão em Divinópolis, me mandei 1 hora conversando, ele gostou demais do projeto, aceitou fazer direção musical, e já gravou na Igreja do Pilar com o Milton Nascimento, um tempo atrás, pro Fantástico uma vez, fui dar o som lá, a acústica lá para fazer, e ele fazia direção musical, às vezes Hipótese aceitou. Eu mandei a relação de música ele pediu, manda a relação de música que você escolheu, são 23 músicas. Eu mandei para o Túlio Mourão, ele me respondeu no WhatsApp ali, olha, excelente a escolha, contextualizadas e tal, certamente os intérpretes agradecem. Às vezes, quando viu as vezes 23, ela pegou, ela grifou lá assim, colocou destacou 9 e falou assim, essas eu quero cantar. Sim, então, já reserva essas para mim, né? Essa aqui é para mim, essas aqui eu quero cantar, ele escolheu 9 lá. Então é isso aí. Pô, que legal. É essa a ideia. Aí acabou sendo um filme grandioso, vai ter um custo alto, já estou trabalhando em cima de patrocinador, já tem vai ter 4 modalidades de patrocínio, já consegui um que vai ser master, que vai ser um valor bem mais alto, e que legal. Então, vamos tocar, vai sair, até o final do ano, início de janeiro, março de janeiro, a gente vai fazer essa gravação em Ouro Preto, a gravação que vai ser poder fazer isso, e nesse meio tempo eu vou escrever o texto, né? Sim. Para ser lido no dia da gravação da música, vai ser feita a leitura do texto. Então vai ser um documentário. Eu falei, tem que ser se eu pegar a Zilda, eu não posso fazer um documentário mais ou menos, tem que ser o nível dela, né? A grandeza dela, Sim. O nível dela. Sim. Então o documentário é isso aí. Então, só para adiantar, é isso aí. Que interessante, é um projeto bem grandioso, principalmente pelos nomes envolvidos, né? E você atacando todas as pontas, organizando, fazendo todo esse quebra-cabeça funcionar, né? Sim. Muito legal. E a expectativa é que já... Estou procurando, está dando um retorno bem positivo. Não estou perdendo como é que fala, a tacada, né?
Uhum. Não estou perdendo. Sim, sim. Eu tenho um lado que desde o início do documentário ali, que eu comecei a montar o documentário, muito tempo atrás, eu peguei São João, eu gostei demais do São João Paulo II, né? São João Paulo II, para mim, Sim. quando ele veio no Brasil, então, para mim para mim é assim, uma figura extraordinária, né? Eu tenho conversado com ele, vamos dizer assim, eu considero que ele vai ter um crédito lá no documentário, porque eu tenho conversado com ele, as coisas vão acontecendo de uma forma que não tá normal. Tem uma força que está ajudando nesse sentido, né? Eu acredito que seja a força Uhum. dele. E a própria força da Pô, que Zilda Artes legal. também, que hoje está em processo de canonização, né? Ela foi indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, já está em processo de Uhum. canonização. Então, eu acredito muito nessa força essa força mesmo Sim. de fé ali que está dando certo. Então, eu Pô, creio que que vai dar legal. tudo certo. Parabéns. É um projeto grandioso e a expectativa é que esse ano, 2025, já dê início às gravações ali mesmo, né? É, Essa é a o, expectativa. vai gravando algumas coisas, depois durante esse ano eu vou gravar alguns depoimentos, né? Sim. A Pra você ter uma parte ali ideia, a para parte incluir depois, e né? escrever o texto para a gente marcar essa gravação principal no final do ano ou início de 2026 agora, no final do ano, ou janeiro máximo de 2027, nós gravamos tudo, depois já vai para edição para fazer o lançamento já no ano que vem. Pô, que legal. Então é um projeto que vai. É bem corrido, né? Porque a gente pode Bem pensar, daqui corrido. a um ano vai ser lançado, mas Não, é uma janela muito curta para resolver muito tudo, para curto. gravar, Então, para edição. o tempo hoje tem passado muito rápido, né? Muito rápido. Sim, A gente sim. assusta até com a velocidade do tempo. Pô, que legal. Eu vou continuar acompanhando, né, você para ter mais notícias sobre o documentário. E, Arnaldo, no começo da nossa conversa, você falou que acabou de chegar de uma viagem, né? De uma volta ao mundo ali de mais de 20 dias. Já tem uma próxima? Pensando? Já tem um novo projeto, uma ideia, novo Eu lugar sempre, para visitar? sempre quando eu chego numa viagem, já começa a outra, Já né? pensa na outra, né? Dessa vez eu vou dar um tempo nessa ideia por causa do documentário mesmo. Ah, entendi. Para dedicar um Tenho pouco feito, mais, né? eu não pensei, não, mas durante esse ano vai sair já uma outra viagem. Eu já tenho algumas assim, viagens assim na cabeça programada, né? Sim. Mas eu vou, talvez vou dar um tempinho agora nas viagens para a questão do documentário. Ah, sim. Faz Mas, sentido mas tem, tá? organizar, né? Estruturar melhor, Eu mas. tenho já umas três, assim, porque quando eu faço uma viagem, eu pego uma região Sim, e aproveito o máximo possível de países e cidades ali, né? claro, claro. O sapato vai Ah, passar as 200 daqui a pouco. tá quase, tá Tá quase. quase. Que legal. Ah, que massa. Bom, Arnaldo, queria agradecer a conversa. Foi muito interessante conhecer mais sobre você, sobre sua história, sobre as suas obras. E eu falei aqui várias vezes, né? Continuar te acompanhando aqui, né? O que eu tenho feito é acompanhar você, o seu trabalho no Instagram, né? Não sei se é o principal canal, se é o único canal. Fala pra gente como que as pessoas podem acompanhar você, as suas viagens, todos os seus Sim. trabalhos, quais são os canais? Eu estou usando mais o Instagram, tá? Então, gostaria que as pessoas que queiram acompanhar, acompanhem pelo Instagram, porque é ali que eu estou colocando os trabalhos. Inclusive, o formato que eu coloco ali já é um formato voltado mais. Quando eu publico ali, ele sai também no Facebook, mas o formato dele, para você ver as fotos ali, é no Sim, formato do carrossel ali do Instagram. Então, sim. meu Instagram é Arnaldo Rocha Filho. Filho, isso. Filho. Sobre o livro, que eu vou colocar de novo aqui, ele está à venda na Amazon, tá? Físico e também ele Uhum. está agora no digital, na Amazon que está essa venda. Legal. E o Instagram, que hoje para eu só uso ele com as publicações mesmo ligadas à literatura. Eu não tô, eu publico um story por dia praticamente, mas todos são stories com uma foto, coisa de viagem Uhum. e um textozinho que acompanha essa foto. Esse texto pode ser um texto mais bem falando sobre aquele lugar, ou pode ser um texto também que não é falando diretamente daquele lugar, mas ele é um texto mais poético e tal, Sim. que inspirado naquele lugar ali. São Oh, textos legal, maneiros. ótimo. Vou repetir aqui, o Arnaldo Rocha, underline, Rocha filho. Underline Filho. Filho. Isso, é o melhor canal, porque aí fica. Tem um link ali para comprar o livro também, para acompanhar Sim, suas crônicas de viagem, outras sim. informações também. Então, Arnaldo, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer conhecer mais sobre você, sua obra. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Não, obrigado, eu que agradeço, tá, Juliano? Muito obrigado dessa oportunidade de falar um pouco sobre o livro. A gente acaba falando, fica muita coisa para falar, né? Porque o tempo, nós acabamos de falar, o tempo Sim, está muito rápido, né? Mas acho que deu para dar sim, uma ideia geral aí do livro. Eu saí um sim. pouquinho, às vezes, do tema, mas no fundo faz parte do tema também, né?
Não, claro. São As várias viagens, né? São as viagens, há várias várias viagens, viagens. que E o que fica, né, para tem desde a quem, né, infância. conheceu um pouquinho da sua história, é passar a acompanhá-lo, né? Tem tantos projetos vindo por aí, né? Sim. Então faz total sentido, né? Tem exposição, tem um projeto, Lembrando da exposição né, também, em junho, documentário né? da Zilda. Isso. Vai ficar um mês, né? É de 1º de junho a 1º de julho que você falou? É 1º de junho, é o mês de junho todo. A sala vai Ah, ficar de sim. 1º de junho a 5 de julho, mas vamos considerar que seja o mês de junho, tá? Isso. Bom, Lançamento ali então, no início de junho, né? E vai como ficar um estamos em mês inteiro. março, tem tempo para se programar. Para quem mora Junho, próximo, dá isso. para se Quem ainda organizar não para conhece Ouro visitar. Preto, você vai aproveitar para conhecer Ouro Preto e passar na exposição, né? Ouro Preto tem quase todo mundo conhece Ouro Preto, porque o movimento de Ouro Preto é muito Sim, grande, né? exato. Bom demais. Então é isso, Arnaldo. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado a você. Obrigado a todo mundo Até, aí. Muito tchau. obrigado.